Yuri Alberto fora do Corinthians? Pois é. Olha que coisa, um passarinho preto e branco me contou. Aliás, dois passarinhos preto e branco me contaram. O Yuri Alberto pode estar jogando seus últimos jogos pelo Corinthians. E tem um detalhe que ninguém está falando. Existe uma informação que vai mudar completamente o futuro do atacante corintiano. Mas calma, fica comigo até o final deste vídeo, porque tem um detalhe escondido nessa história que pouca gente percebeu. Segundo o jornalista Cascão, do Alambrado Alvinegro, o atacante tem negociações bem avançadas para voltar ao futebol europeu. E aqui é que está o ponto-chave. O Corinthians vive uma pressão financeira enorme e isso significa uma coisa: precisa vender jogadores. E Yuri Alberto é hoje um dos ativos mais valiosos do clube. Ou seja, não é só futebol, é estratégia, é sobrevivência. Mas tem um detalhe que ninguém te contou: o real motivo da saída de Yuri Alberto do Corinthians. Vamos dar um giro de informações, porque hoje também tem Corinthians na Libertadores. Hoje o Timão enfrenta o Santa Fé, buscando a classificação de forma antecipada. Vamos falar de Corinthians. Vamos agora falar do Corinthians, vai. O Memphis não foi... Como é que tá a história do Memphis, Memphis hein, Bruno? não vai jogar contra o Santa Fé. Não joga, Bruno? Nem viajou, né? Ah, mas isso aí já tem sido difundido desde ontem, porque nem sequer viajou. Travou o Bruno aí. O que o Fabrício, nosso produtor, nos desafiou pela manhã era tentar entender, descobrir se o Memphis seria ou será relacionado... Tá indo, não? Voltou, pode falar. Teve uma dublagem. Volta tudo. Volta não, mas tudo. pra mim tava... Pra mim tava normal aqui, desculpa. Vamos lá, então. Não, assim, que o Memphis não viajou, não joga Libertadores agora no meio da semana, mas também deve estar fora. É a apuração agora que eu recebi minutinhos antes de começar o programa. O Memphis é muito improvável contra o São Paulo, majestoso, no fim de semana. Então, na Libertadores já era expectável, o Corinthians trabalhava para isso, não surpreendeu. O que passa a ser mais notícia, mais surpreendente, entre aspas, é a ausência agora do Memphis, também no majestoso, ou seja, contra o São Paulo no fim de semana. Esse clássico só vai esquentar também, hein, Hernan? Ainda mais dependendo do que... O Corinthians e o São Paulo vão entrar em campo, obviamente, para dar uma folga e ter uma gordura no grupo ali da classificação. O Corinthians, evidente, na Libertadores e o São Paulo na Sul-Americana. O Corinthians tem uma vantagem, né? O São Paulo pode encaminhar a classificação, o Corinthians pode, melhor dizendo, encaminhar a classificação, e o São Paulo, um empate já é bom pela quantidade de desfalques que tem, não tem zagueiro no banco, aquela coisa toda. Mas ambos trabalham muito assim para ter esse jogo da Sul-Americana e da Libertadores como um jogo para você fazer um resultado bom, mas ambos estão muito de olho nessa semana, nesse clássico. Porque imagina o Corinthians, que tomou o primeiro gol, teve a primeira derrota na era Diniz. O São Paulo tomou aquele gol no final do Bahia, com, para mim, uma falha do Rafael. Você praticamente encaminha o mês de maio com um respiro em relação à desconfiança, crítica e tal. Porque assim, pro lado do Corinthians, imagina você perder um clássico pro teu rival em casa, que só ganhou uma vez na vida de você. Né? Foi lá com o Carpini lá atrás. Perder para o São Paulo que inconstante e tal, seria ligar um sinal de alerta. Tipo assim, opa, peraí. São Paulo nessa estabilidade também. E para o São Paulo, a depender do resultado contra o Higgins, que é um time fraco, né, na Sul-Americana, perder um clássico, né, da maneira que perder, enfim, vamos imaginar aqui uma situação, começa a balançar a árvore de novo lá da história do Roger. Né? Aquela coisa de tipo assim, cara, vamos voltar 10 passos atrás e vamos começar a falar se, de fato, pensa em mudança ou nada muda. Né? Então, é um jogo que vai definir muito quem ganhar um respiro e quem perder uma crise. Uma crise. Porque, assim, não vou dizer que o Corinthians vai entrar em crise, mas, assim,
fica aquela coisa, mas opa, perder em casa pro São Paulo? será? Crise não, né? Vão querer derrubar o Diniz. Não, mas, assim, longe disso. Mas assim, fica um hiato ali, até né? pela Uma situação que o Corinthians instabilidade. tá na tabela. Lógico, uma instabilidade por isso. de estar na zona de rebaixamento. Exato. E no São Paulo vai voltar toda aquela questão também ali de Roger, dos desfalques todos que tem, mas cai na conta do Roger. Ô Bruno, só uma coisa, tá confirmada ou ainda é dúvida a volta do Memphis contra o São Paulo? Eu tenho uma resposta aqui de uma pessoa importante do clube, tá? Sobre isso? Sobre Memphis. Posso mandar agora, Bruno? Então passo a bola pro Hernan, porque a minha informação era muito improvável. Veremos agora então o que o Hernan traz pra gente. Jogo pra vocês aí. Ô Bruno, depois tem... O Marcos não para de perguntar do Yuri. O Bruno pode atualizar se tem alguma coisa disso por lá também. Vamos lá. A pergunta foi muito clara. Memphis, alguma chance de voltar no Clássico? A resposta foi... é a semana que vai dizer. Ainda não dá para cravar. Ou seja, o Corinthians trabalha com a expectativa de ter o Memphis no Clássico, mas ainda não dá para cravar, porque a semana, e principalmente os próximos dias, treino de quarta, treino de quinta, treino de sexta, treino de sábado. Você tem 4 treinos ainda, 4 sessões de treinos, ele já está na transição, para poder dizer se, olha, volta, pelo menos fica no banco, alguns minutos, aquela coisa toda. Não me parece uma volta, se ele tiver relacionado, para ser titular. Mas sim uma volta se trabalha para ele ser relacionado e ficar à disposição do Diniz. Então, assim, aqui a frase, abre aspas para a fonte. A semana vai dizer, ainda não dá para cravar. Então vamos ver aí nos próximos dias e a gente vai atualizando aqui no Fala Fonte, tá? Pessoal, sempre às 11h30 da manhã a gente tá aqui. Quem tem dúvida, como o Marcos está perguntando aqui, o Marcos Cruz perguntou, e o Yuri? Então é só você mandar a sua pergunta que a gente responde. Se a gente não souber, a gente vai atrás da informação. Mas aqui ninguém fica sem resposta, certo, Hernan? Certíssimo. Se o chat tem alguma dúvida, pergunta. O Yuri Alberto está deixando o Corinthians, já está com a negociação já bem encaminhada. Já teria até gravado um vídeo de despedida, um material de despedida, tipo, voltarei, estou indo, mas voltarei, sabe essas conversas fiadas aí? Pois é, então a tendência é que o Yuri Alberto, os caras devem segurar ele aí pelo menos até o meio do ano, até a Copa do Mundo, então o Yuri vai jogar mais esse meizinho com a camisa do Corinthians e deve deixar o Corinthians após a Copa do Mundo na janela gringa aí. Realmente é uma tristeza, né? O Corinthians sofre aí com falta de gols, vem sofrendo bastante aí com ausência de gols, atacantes. O Memphis está dando esse migué danado aí que tá enganando um monte de trouxa aí. Mas o Yuri é um cara que entra em campo, se esforça, mas ele se ressente ali de um parceiro de qualidade, enfim. E a verdade é o seguinte, o Yuri também, ele já tá com a cabeça em outro lugar. Infelizmente, coincidência ou não, depois que esse passarinho preto e branco me contou, ele parou de fazer gols. Pode ser coincidência, pode não ser. Eu não sou o cara de informação, vocês sabem bem, né? Eu sempre fui um cara de opinião, mas essa é uma informação que eu não sei por que ninguém tem coragem de dar. A verdade é que muitas pessoas aí que geram conteúdo, que fazem conteúdo na internet da mídia segmentada corintiana, muitas pessoas têm essa informação. Mas por alguma razão que eu não sei por que, não querem dar. E deixa aqui pro mensageiro do apocalipse, né? Os caras ficam me xingando pra caramba na internet como um mensageiro. Eu venho trazer caos aqui, né? Não que eu queira, mas enfim. É uma situação que eu tenho que passar. Então, o Yuri Alberto, infelizmente, deve sair em breve aí. E os últimos jogos do Yuri aí, acho que são 4, né? Não sei, 4, 5 jogos aí, são os últimos jogos dele com a camisa do Timão, provavelmente. Eu espero que tudo isso seja uma grande mentira, mas eu não acredito não, porque as fontes são quentes. Perderemos o nosso artilheiro. Espero que o Corinthians, a diretoria, reponha à altura, o que é bem difícil. Torcedor, o camisa 9 da Fiel deve permanecer apenas até a pausa para a Copa do Mundo e depois disso se despedir de forma oficial
do Corinthians. Agora, o real motivo da saída de Yuri Alberto pode ser sim a seleção italiana. Em abril deste ano, o atacante tirou o passaporte italiano e vem sendo trabalhado a ideia dele vestir a camisa 9 da Azzurra na próxima Copa do Mundo, a de 2030. Nesse trabalho de reformulação, a seleção italiana estaria buscando novos nomes e Yuri Alberto seria o nome ideal pela forma como se apresenta, por ser aí aguerrido, de nunca desistir e ter a cara do futebol italiano. Agora me diz uma coisa, e aí, o Corinthians deve vender o Yuri Alberto ou segurar o jogador até onde for possível? Comenta aqui embaixo, eu vou ler sua opinião. E se você quer ficar sempre por dentro das notícias do Timão, se inscreve agora no Mais Timão e ative o sininho, porque aqui a gente vai além da notícia, a gente te mostra o que está por trás dela. Um abraço, vamos juntos e vai Corinthians!